eu sou o Lucas, da Comunidade Salem, e esse é o 7º dia da Campanha Mundial de Oração 2021. O nosso tema de hoje é o governo. A questão política tem dominado, nos últimos anos, todas as discussões entre famílias, entre amigos, dentro da própria igreja, inclusive, e programas de televisão. Isso tem estado no cotidiano da discussão de todos nós, porque temos visto a situação se agravando a cada ano que passa, a cada governo que passa. São tantas situações que, por consequência, geram cada vez mais fome, miséria, desigualdade, fazendo com que aumente o sofrimento da nossa nação e de milhares e milhões de pessoas. A discussão tem gerado tantas divisões e feito com que quase se torne uma religião, onde colocamos a nossa esperança em um partido ou uma ideologia, ou achando que uma pessoa é o representante quase que de Deus na Terra, e colocamos ali toda a nossa fé. Mas é interessante que a política acaba tornando ou querendo ocupar o anseio que o homem tem dentro do seu coração, daquilo que ele perdeu no Éden, que é o domínio de Deus e estar submisso a Deus. E todo o poder humano ele é incompleto, ele é insuficiente. Não há resposta absoluta e final, não há equilíbrio perfeito dentro do governo humano, porque ele é constituído por homens. E o ser humano, sem a graça de Deus, jamais conseguirá atingir aquilo que perdemos no início. E a nossa esperança é que todo esse anseio que a humanidade tem, ele será realizado e concretizado quando Deus vier de fato reinar sobre a terra. Mas ele virá um dia e estabelecerá o seu reino completo entre os homens. Um reino dado ao próprio Cristo, um reino que jamais terá fim. Um reino que não é desse mundo, como o próprio Jesus disse. E nós, a sua igreja, somos embaixadores desse reino. Somos chamados para um reino que não é um reino humano, que não é um reino constituído por forças humanas. Porque a igreja não é uma força política, uma força econômica, mas um povo que foi lavado dos seus pecados, perdoado, redimido e transformado em uma nova criatura. Em Mateus 5,13, Jesus diz: Vós sois o sal da terra. Mas se o sal se tornar insípido, com que se há de salgar? Para nada mais serve, senão para ser lançado fora e pisado pelos homens. Como participantes desse reino, discípulos de Jesus, Ele mesmo nos diz isso, que somos o sal da terra. E Jesus aqui está usando essa figura do sal não como um tempero que nós conhecemos e usamos no nosso dia a dia, mas como um agente conservante. É como o exemplo da carne, que antigamente era conservada com sal. Mas se a carne seguir o seu processo natural, o resultado será de apodrecimento, pois se não houver um agente que traga essa conservação, o processo natural é se apodrecer. E é assim que está acontecendo com o mundo, e assim que é o mundo. O processo natural do homem caído e sem Deus, de fato, é esse caminho de apodrecimento que o pecado trouxe a toda a humanidade. Por isso que não há como falarmos de política e governo sem falarmos da igreja. Porque o único agente que pode conservar o mundo e transformar o mundo é o corpo de Cristo. Pois a tarefa principal da igreja não é defender bandeiras políticas, e hoje temos visto isso, os púlpitos se tornando quase que em palanques, pastores virando cabos eleitorais. Mas o papel da igreja é proclamar a mensagem que pode transformar o coração do homem e arrancar desse reino de trevas e de pecado e vir para um reino eterno que jamais terá fim. Nós temos essa responsabilidade e eu creio que não haverá uma transformação genuína e verdadeira em nossa sociedade enquanto nós não formos de fato esse sal, esse agente de conservação, essa luz, como Jesus continua dizendo aqui em Mateus capítulo 5, para iluminar este mundo. E nos dias atuais nós temos visto como a igreja tem perdido o sabor, como o sal tem se tornado insípido.
E o que me preocupa e me entristece é que Jesus diz que se o sal perder o sabor, para que serve? Senão para ser lançado e pisado pelos homens. Que Deus tenha misericórdia da igreja no Brasil. Que Deus tenha misericórdia de cada crente nessa nação. Que possamos entender a nossa responsabilidade. Porque não adianta falarmos de ideologia, levantarmos bandeira. Porque todo governo humano é falho, todo poder humano é imperfeito. Mas a igreja, corpo de Cristo nessa terra, pode salgar esse mundo, pode transformar esse mundo e, através de um verdadeiro avivamento, transformar toda a nossa sociedade. Não em discursos políticos, em bandeiras políticas, mas através da pregação genuína do Evangelho, que pode transformar completamente o coração do homem. Vamos orar. Senhor, tenha misericórdia da nossa nação. Nós colocamos o governo e todas as esferas de governo diante de Ti. Governo federal, estadual, municipal. Senhor, nós temos visto tantas dificuldades nesses últimos anos. Senhor, tanta guerra, tanta briga, tanto egoísmo, tanta fome de poder, que a consequência tem sido tão devastadora da nossa nação. Tem misericórdia, Pai. Tem misericórdia. Que o Senhor traga arrependimento ao coração desses homens. Que o Senhor traga consciência do cargo que eles ocupam, que é um cargo dado pelo Senhor, pois toda a autoridade está nas Tuas mãos. Mas que eles também saibam a responsabilidade que têm de governar, responsabilidade sobre a vida das pessoas. Tem misericórdia, Pai. Traga arrependimento. A minha oração é que o Senhor traga arrependimento a governantes, desde o governo federal, estadual, a municipal. Senhor, nessa condução que temos visto dessa pandemia, quanta perca de tempo, quanta briga política, enquanto milhares de pessoas morrendo. Tem misericórdia. Traz arrependimento, Senhor. Traz arrependimento do pecado da corrupção. Traz arrependimento ao pecado da omissão, da má gestão. Tem misericórdia. Visita, Senhor, e com o Teu poder. Mas como falamos, a Tua igreja tem um papel fundamental para que haja transformação. E, Senhor, tem misericórdia, não nos deixe perder o sal, não nos deixe perder o sabor, não nos deixe perder a utilidade de conservar esse mundo do pecado, da destruição. Tem misericórdia na igreja, na nossa nação, que tem perdido o foco, tem perdido a visão, tem se tornado um ente político, tem perdido o respeito, tem perdido a empatia, e não porque seguimos ao Senhor, mas porque estamos nos tornando uma força política, Pai. Tem misericórdia, Senhor. A minha oração é que cada um dos Teus filhos, dos Teus discípulos, possam salgar este mundo, possam dar luz a este mundo, Pai. Ajuda a nossa nação, traz transformação de fato, Pai, mas não uma transformação de poderes humanos, mas uma transformação que o Evangelho pode fazer, de converter o coração do ser humano, de transformar, de fazer ele uma nova criatura, Pai. Ó Deus, não há outra solução, Pai, senão o Senhor. E o Senhor deixou a Tua igreja na terra como o Teu povo, chamado, escolhido para ser o sal da terra. Tem misericórdia, Pai, para que haja transformação na nossa nação. Restaura a Tua igreja. Perdoa os pecados da igreja. Perdoa os meus pecados, Senhor. Perdoa quando não tenho sido luz, quando não tenho feito a diferença. Traga, Senhor, nesses dias de oração, desses dias de campanha, esse arrependimento para nós, Senhor. Levanta. Levanta os remanescentes, Senhor. Levanta aqueles que ainda não se dobraram. Levanta aqueles, Senhor, que não se venderam, Senhor, mas permanecem fiéis. Mesmo pessoas anônimas que não são conhecidas, que não têm grandes vozes repercutidas, mas é a Tua igreja. É a igreja que o Senhor diz que é o sal da terra e a luz do mundo. Levanta esses Teus filhos para que haja transformação na nossa sociedade, transformação nos meios públicos, transformação na nossa nação. Ajuda-nos, Senhor. Perdoa-nos. Perdoa-nos. Perdoa a nossa nação, Pai. Eu oro, clamando pela Tua misericórdia, pela Tua graça.
em nome do teu Filho Jesus. Amém. Amém. Continue acompanhando os vídeos da campanha mundial de oração. Busque ao Senhor, que você seja o sal da terra e a luz do mundo. Deus te abençoe.